Digamos que nós estamos num helicóptero que estamos chegando agora a uma plataforma. Vamos descer nessa plataforma e vamos olhar detalhadamente cada um dos seus equipamentos principais que permitem, então, realizar as operações de perfuração. Um dos principais equipamentos ou talvez o principal do sistema de movimentação de cargas, é o guincho. Toda plataforma tem que ter um grande guincho capaz de levar toda a coluna de perfuração, que às vezes atinge quilômetros, muitas vezes atinge quilômetros. No nosso caso, ela já precisa de 2 quilômetros para chegar a tocar o solo marinho para começar a perfuração. Então já começa com 2 quilômetros, que são montados pouco a pouco. Por isso existe um grande sistema de guincho, com freio eletromagnético e outras formas de frenagem, né? Exige um operador só para o guincho. O sondador tem controle sobre tudo, mas existe um operador do guincho. A torre tem ainda o bloco de coroamento, que é um equipamento, uma grande roldana, o conjunto de roldanas que ficam no ponto mais alto da torre e que, através dela, é feita toda a movimentação e, por isso, ela tem que ser capaz de suportar toda a carga de todo esse aço que é utilizado para fazer a sonda, a coluna de perfuração, que é montada e atinge quilômetros e que tem que fazer grande esforço também para perfurar a rocha, o solo. E outros equipamentos muito importantes, nós temos a chamada Catarina. A Catarina é uma peça também com roldanas, ela é uma peça móvel, ela sobe e desce comandada pelo guincho, pelo cabo de aço, ela integra o sistema de elevação de cargas da torre de perfuração e tem grande responsabilidade. A Catarina sempre existe, muitas vezes, dependendo do sistema de rotação, não de elevação de carga, mas de rotação, a Catarina parece mais escondida, associada a outros equipamentos, mas ela sempre existe, porque é a forma usual de elevar e baixar cargas. Ela é um equipamento que permite, no conjunto guincho, trocar, digamos assim, maior movimento por uma maior capacidade de elevação de carga. Ou seja, digamos que um mesmo motor ou com uma mesma força se consegue levar um peso maior, realizando uma extensão de movimento maior, e quem faz essa troca, movimento-força, é a Catarina. É uma peça, no caso das plataformas, uma peça de grandes dimensões, que pesa muitas toneladas, às vezes mais de 100 toneladas, muitas toneladas, e ela tem que ser altamente resistente. Muito bem. Associado à Catarina, que faz um movimento vertical, levanta e abaixa a coluna de perfuração, nós temos um componente chamado swivel. O swivel é um componente que permite a injeção do fluido de perfuração no interior da coluna de perfuração, permitindo 2 movimentos simultâneos, um movimento vertical, subida e descida da coluna, e de rotação. Então, imagine que a haste dessa grande broca é oca, é perfurada, e por dentro dela é injetado o fluido de perfuração. Como fazer isso? Tendo um movimento vertical e tendo um movimento de rotação. É o swivel, que é o componente que permite realizar esses 2 movimentos e, ao mesmo tempo, injetar com alta pressão grandes quantidades de fluido de perfuração, que depois nós vamos estudar mais detalhadamente como é esse fluido, de que é composto o fluido de perfuração. Agora, se tem a rotação da broca, existe algum equipamento que faça a rotação. Voltando ao início da nossa apresentação, da nossa conversa sobre torres de perfuração, falamos que as plataformas são, na verdade, grandes furadeiras. Na furadeira, nós sabemos que existe lá dentro um motor. Uma plataforma desse tipo pode ser comparável a essa furadeira de mão, e que ali o ponto de aplicação da força mesmo é o mandril, aquela peça onde se coloca uma chave dentada e com ela se prende ou se solta
a broca da furadeira, e ela que transmite a força, a rotação, o torque para a broca. Essa peça mandril, no caso de uma plataforma de perfuração, é em geral colocada no assoalho da plataforma, no piso da plataforma, no convés do navio, e é um grande equipamento, do tamanho mais ou menos de uma sala de uma casa, e ela tem um grande orifício no chão, e nesse orifício é que toda a coluna é montada, e existe um sistema de bucha quadrada ou sextavada e um eixo Kelly, que é um eixo também quadrado e sextavado, que é movido, é tracionado por esse componente que fica no assoalho, esse grande mandril que se chama mesa rotativa. Muito bem. A mesa rotativa, ela é tradicionalmente usada, continua sendo utilizada, mas existe um equipamento mais moderno, mais recente e mais potente, que é o top drive. O top drive é mais parecido com aquelas furadeiras que nós encontramos quando vamos a uma grande oficina, né? Uma oficina mecânica, onde então a furadeira está montada numa bancada, ou ela tem uma torrezinha própria e tem um motor em cima e que movimenta a furadeira propriamente dita. Então o top drive quer dizer exatamente isso, a força é aplicada por cima. O top drive, no caso de uma plataforma de perfuração marinha, é um grande equipamento, muitas vezes tem altura de 2, 3 homens. É um grande equipamento de grande peso e capaz de realizar grande força, aplicar um torque muito grande na coluna de perfuração. Indispensável para fazer perfurações, muitos quilômetros de aço enterrado no solo e tendo que perfurar rochas de diferentes graus de dureza. Então, o top drive é hoje o grande sistema de rotação. Tem uma vantagem muito grande também sobre o sistema de mesa rotativa. A principal vantagem é que ele permite colocar 3 tubos de coluna de perfuração por vez. Cada tubo desse tem, em geral, 9 metros, entre 9 e 10 metros. Com o top drive é possível ocupar toda a extensão da torre, no sentido vertical, e com isso colocar de 3 em 3 os tubos. E cada operação permite perfurar, então, em torno de 27 metros. Com a mesa rotativa, bucha e Kelly, a operação tem que ser repetida a cada tubo, ou seja, a cada 9 metros. Então, de início, já temos um ganho de 3 vezes, de 300% na produtividade utilizando o top drive. Por isso que cada vez menos se utiliza a mesa rotativa. Muitas plataformas foram construídas com mesa rotativa, tiveram substituição do sistema de tração por top drive e o equipamento da mesa rotativa, o mandril, ficou ali só para ser um centralizador da coluna de perfuração. O Kelly é deixado de lado e a coluna é montada diretamente a cada 3 tubos, emendado um novo conjunto de 3 tubos e a partir daí é feita todas as operações de perfuração. Esse é o principal sistema de rotação. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre um terceiro tipo de tração, digamos, de aplicação de força, de torque para a rotação, mas por enquanto vamos nos ater à mesa rotativa e ao top drive. Para que possamos entender melhor todo esse sistema, esse funcionamento da coluna de perfuração utilizando o top drive, vamos dar uma olhadinha como isso acontece lá na plataforma, com os plataformistas montando a coluna e colocando em operação. Um vídeo muito breve vai mostrar isso para nós. Continuando, então, nós vimos aí já, você já tem uma ideia de como é feito o trabalho. É bom lembrar
que esse vídeo não corresponde às normas brasileiras. Esse vídeo não foi gravado no Brasil. Se fosse uma equipe brasileira ou em operação no Brasil, a vestimenta, o uniforme dos operários seria diferente, eles estariam mais protegidos contra acidentes. É possível que nessa empresa onde isso foi gravado, isso também já tenha sido modificado, porque as normas internacionais de segurança durante os trabalhos de perfuração, qualquer operação offshore, evoluíram muito e os equipamentos, as luvas, as roupas à prova de fogo, que dão alguns minutos de proteção, inclusive num caso de incêndio, são utilizadas. Então, esse é um vídeo antigo, mas ele é muito bom para mostrar como é a operação em si. O aspecto de segurança ali fica um pouquinho a desejar, mas é antigo, como eu disse. Nós vimos que a coluna de perfuração é formada por tubos e que tem mais ou menos 9 metros de comprimento cada um. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas em torno de 9 metros. E que são emendados de 3 em 3. Não é tão simples assim. Seria bom que fossem todos os tubos do mesmo tipo, do mesmo diâmetro, mas não são. Para vocês terem uma ideia, uma coluna de perfuração, quando se inicia um poço, se inicia com grandes dimensões. Uma coluna pode ter cerca de 30 polegadas ou 80 centímetros. As pessoas estão mais familiarizadas com as medidas métricas. Então, um pouco menos de 1 metro de diâmetro, assim se começa um poço de petróleo. E vai até 300, 400 metros de profundidade nessa dimensão. Depois ele vai reduzindo. E com isso a tubulação também vai sendo trocada. O material da coluna de perfuração, correspondente a cada etapa, também é de diferente diâmetro, diferente peso. Além disso, existem componentes especiais que são colocados nessa coluna de perfuração. Um deles são os colares, chamados drill collar. Drill é perfuração, drilling é perfurar. Então, a perfuração, às vezes, depois de uma certa extensão, acaba fazendo com que a coluna começasse a bambear, a oscilar dentro do poço e chegando a provocar danos na parede do poço e no próprio equipamento, gerando imprecisões, vibrações desnecessárias. Então é colocado um dispositivo que aparentemente em alguns trechos ele aumenta o diâmetro da coluna, que fica então raspando, encostando na parede, evitando que todo o conjunto fique oscilando muito. Então um drill collar é o nome, é muito utilizado a nomenclatura em inglês. É importante para aquele que vá trabalhar nessa área que procure estudar os termos em inglês. Dentro do mar, o termo técnico em inglês é o que prevalece. As equipes também são multiculturais, são pessoas de diferentes nacionalidades e essa é a razão até por questão de segurança. Além disso, existem outros dispositivos que são colocados para aumentar o peso. Então tem o chamado heavyweight. O heavyweight é simplesmente um tubo que tem um peso adicional, às vezes aumentado o diâmetro ligeiramente, para aumentar a sua massa, para que ele pese mais e exerça maior esforço sobre a broca. Porque às vezes com toda uma coluna de quilômetros, ainda sendo o aço 59 vezes mais pesado do que a água, não é suficiente para perfurar determinados tipos de rocha. Então é colocado peso adicional propositalmente para pressionar a broca sobre a superfície da rocha. E por isso, depois nós vamos ver que também existem diferentes tipos de rocha. Esses componentes adicionais, como os sistemas estabilizadores e sistemas de aumento de peso, são comuns, então, no chamado parque de tubos de uma plataforma.